Carol, Daiane, sejam bem-vindas, minhas amadas. Como é que vocês estão, minhas lindas? Aqui, deixa eu ver, achei uma luz aqui. Fernanda, Fê tá aqui também, Manuzinha, coisa boa. Minhas lindas, que bom receber vocês aqui. Estamos já no nosso 25º dia. Boa noite, a Beth tá aqui também. 25º dia da nossa live de oração, da nossa campanha de oração, e tem sido incrível tudo o que Deus tem feito dia após dia. Eu sabia que seria algo especial, porque afinal foi Deus quem colocou isso no meu coração, e tudo aquilo que Ele coloca no meu coração, aquilo que Ele faz através de nós sempre é muito especial. Mas eu não tinha a ideia do impacto que isso iria gerar na vida daquelas que estão aqui assistindo, acompanhando a live, né? Então eu tô muito feliz. A Fê chegou aqui também, gente, olha só. Todas as nossas lives, de toda a nossa campanha de oração, elas estão sendo redirecionadas lá para o YouTube. Então a gente vai ter uma pasta lá com todas as lives da nossa campanha de oração, para você ter acesso às orações desde o início e também para você compartilhar com outras mulheres desde o início. Tem lives, palavras poderosas ali que eu recomendo que você pare e assista desde o início. Pare um tempinho no decorrer do teu dia e vá assistindo. Elas estão aqui disponíveis também no Instagram. Então essa live vai lá pro Instagram também, vai lá pro YouTube, na verdade. E para quem não me conhece, meu nome é Alexia Rovares, eu sou treinadora mental e personal de mulheres, e a minha missão aqui é despertar a melhor versão das mulheres através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual. Por isso que, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, os conteúdos eles vão sempre... A gente vai sempre mesclar os conteúdos sempre em torno desses 3 temas, porque eu acredito, tá? Eu acredito não, é fato isso, né? Nós somos o espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Então, eu acredito que é necessário a gente alimentar esses 3 pilares, a gente alimentar essas 3 áreas da nossa vida para que a gente desperte a nossa melhor versão, né? O princípio, a gente consegue reconhecer quem nós somos a partir do momento em que nós, primeiro de tudo, conhecemos a Deus. E por isso que as lives de oração elas estão acontecendo. Joana está chegando aqui também, seja bem-vinda. Zenaide chegou. Então a nossa campanha de oração vem com essa proposta, porque a minha ideia aqui, independente de qual seja a tua crença, a tua religião, é te estimular a ter um relacionamento genuíno com Deus. Sabe, muitos de nós conhecemos a Deus por uma perspectiva da religião, por uma perspectiva até religiosa demais, né? A religiosidade vem em muitos casos, vem à frente do próprio Deus, né? E aí, quando isso acontece, às vezes até a própria religiosidade, ela cria uma barreira entre nós e Deus, que é super acessível a nós. Mas quando nós nos permitimos conhecer Jesus na sua grandeza, em quem Ele é de verdade, na sua essência, isso nos alimenta de uma forma sobrenatural. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Eu repito isso inúmeras vezes. Eu estou desde o primeiro dia falando para você que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós carregamos a essência do próprio Deus. Então, inúmeras coisas talvez aconteceram no decorrer aí das nossas vidas que nos afastaram de Deus, né? Que se nós estamos distantes de Deus, nós estamos distantes de nós também. Por quê? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, eu carrego a essência dele, quem eu sou? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, se eu estou distante dele, eu estou distante de mim também. Não tem como eu descobrir quem eu sou. Pode ter fórmulas, estratégias, metodologias com promessas de que vão te ensinar a tua real identidade, mas se você não estiver conectada com Deus, você não vai descobrir quem você é. Talvez você vai tampar buracos, né? Vai curar os sintomas de algumas feridas que você tem, uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, algum trauma que você carrega, mas você vai curar sintomas, você não vai curar o problema na raiz. Essas escamas que estão ali no teu coração, nos teus olhos, que te impedem de fazer com que você descubra quem você é de fato, né? Elas são removidas a partir do momento que a gente está em contato com a nossa essência, que é o próprio Deus.
E nós temos hoje, no nosso 25º dia da nossa campanha de oração, nós temos uma convidada especial, que é a Daiane Schaffer. Ela fez semana passada, compartilhou a live aqui comigo e foi um dia muito especial, né? O tema dessa live foi sobre o poder das escolhas e hoje a gente vai falar sobre o princípio da submissão. E eu recomendo que você fique até o final, por quê? Porque esse tema foi preparado com muito carinho para compartilhar com todas vocês. Vai ser uma noite de muito aprendizado, há muita riqueza naquilo que a Dai vai trazer pra gente. E se você sentiu no teu coração de compartilhar com alguma amiga tua, se veio alguma mulher aqui no teu coração, na tua mente, você precisa enviar essa live para ela, tá? É uma direção de Deus colocando no teu coração de que essa mulher precisa estar aqui também. Então, é tudo sobre a mensagem, tá? Tudo é sobre a mensagem. Minhas lindas, aqui embaixo a Marli colocou o link da minha conta do YouTube, tá? Depois que você acabar a live, você vai parar, vai clicar naquele link ali, já vai ser redirecionada para lá. Você já se inscreve no canal, por quê? Porque lá eu vou estar compartilhando conteúdos mais longos. Aqui no Instagram, os conteúdos são geralmente 1 minuto e 30 que o Instagram me deixa falar, a não ser nas lives, que ele me dá a chance de falar 1 hora. Mas geralmente ali no feed eu não tenho muito tempo disponível. No YouTube os conteúdos serão mais profundos, tá? Então, minhas lindas, nós vamos falar sobre o poder, o princípio da submissão. Nós já falamos sobre muitos assuntos bacanas, foram dias emocionantes e estamos na última semana da nossa campanha de oração, estamos na última semana do nosso desafio Resgate. Mas eu estou preparando algo muito especial, tanto para quem está inscrita no Desafio Resgate, que está participando efetivamente agora do projeto, quanto para você que está aí já com o desejo despertado de poder participar. Porque eu abri uma enquete essa semana, quem queria participar, e já teve um monte de gente que não participou, que quer participar. Então, eu vou lançar algo muito especial, está sendo preparado com muito carinho, tá? Com muito amor. Mas a gente não vai ficar 28 dias juntas, a gente vai passar um tempo, um longo prazo juntas, tá? E vai ser lindo demais, mas isso é o que eu posso falar nesse momento, daqui a pouco vocês vão ter mais informações, tá bom, minhas lindas? Então, amadas da minha vida, eu vou chamar agora, nesse momento, a Daiane. Daiane pode enviar a solicitação. Gente, vai ser demais essa live hoje. Eu tô aqui numa expectativa muito positiva sobre tudo que Deus vai gerar nos nossos corações, porque é um tema que me interessa demais, sabe? Afinal, né, tem muitas coisas que têm acontecido hoje, que têm distorcido os nossos valores, os nossos princípios e distorcido as posições do homem e da mulher. Nós vamos falar muito sobre isso, tá bom? Então, Dai, pode enviar a solicitação que eu vou te aceitar aqui pra gente iniciar esse tema tão especial que Deus colocou aqui nos nossos corações para poder compartilhar com vocês. E se você já tem, se você tem alguma dúvida já sobre esse tema, já pediu, mas não apareceu aqui pra mim, minha linda. Deixa eu ver se eu consigo te enviar. Pera aí. Eu vou te enviar, daí você me aceita aí. É que pra mim não apareceu, ó. Vou te aceitar aí. Se você conseguir aceitar, eu acho que dá. Deu. Ei! Meu. Eu acho que é porque Bem, minha linda. eu tinha pedido fazia tempo, aí eu Aham. acho que ficou lá para trás. Boa Ah, tá. noite. Então, por isso que não deu mais pra fazer. E aí, como é que você tá, amada? Opa, Tô bem. Ai, tá Alexa, bem? fica Eu botando vou essas desativar coisas. os comentários, gente, tá? Por um tempinho, porque senão a gente tampa o rosto aqui da Dai e eu quero que vocês a vejam aqui. Depois eu volto, tá? Não fiquem chateadas. Depois eu abro e vocês compartilhem aqui também as dúvidas de vocês, as perguntas, mas eu vou deixar a Dai falando nesse momento. Dai, minha linda, nós já conversamos semana passada, falamos sobre o poder das escolhas e foi uma live sensacional, me tocou tanto, né? Semana passada aprendi tanto contigo, tanto. Gente, essa mulher é um poço Ai, de sabedoria, que essa sabe? Tem 20... expectativa alta aí. Meu Deus, que perigo. Eu aqui já colocando agito, né? Ela me Então, conhece. Gente, ela tem 25 anos na caminhada com Jesus, né, Dai?
Eu tenho 30 anos de idade, pensa. Olha quanta experiência Então, que ela tem para compartilhar aqui conosco, novinha, né? Então, Dai, já passei por tudo. a palavra é tua, tá? Eu não sei se o som aí tá muito baixo, se dá para aumentar um pouquinho o som ou se é meu celular que Então, acho que fica longe, né? Será que melhorou? melhorou. Não, tá bom, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. Aí eu vou ficar mais pertinho e eu consigo ouvir melhor. Pode falar, minha linda, a palavra é tua. Tá bom, amada, obrigada mais uma vez, né? Por ter dado essa chance, essa oportunidade para eu falar um pouquinho da palavra, que isso para mim me anima muito, assim, né? Apesar de eu ser um pouco insegura, assim, falar de Jesus é maravilhoso, né? Todo mundo tem esse chamado, né? De falar de Jesus para as pessoas. E ainda mais nesse tema, assim, como a Alexia já falou, né? Meu nome é Daiane. Eu sou cristã há 25 anos, já passei por várias lutas, várias subidas e descidas, mas agora não desço mais, só subida. E esse assunto, até a Carol pediu, né, para falar naquela vez sobre submissão. Daí a Alexia pediu para eu compartilhar uma parte, um pouco da minha experiência também, né? E é um assunto bem legal, gosto bastante. Aí, para começar, eu peguei no dicionário o que quer dizer, né, a palavra submissão. Todo mundo conhece, mas é bom saber exatamente palavra por palavra, né? Porque às vezes a gente se confunde um pouco. Muita gente fala para mim que não é cristã, assim, que não conhece Jesus, ai, como que pode ser submissão? Ai, que horrível! Tem que obedecer, aquela coisa, né? Aquela visão bem errada. Aí da palavra, né? Que muitos falam errado o que é a submissão, né? Daí eu peguei no dicionário online, né? Português, no Google mesmo, bem fácil de achar. Submissão é ação ou efeito de submeter, de acatar ordens sem se opor nem reclamar. Obediência, subordinação. Outra frasezinha é tendência para obedecer ou para aceitar uma situação. Então, trocando em miúdos, é se submeter a uma ordem, né? Algo que a pessoa te coloca sem reclamar, obedecer, simplesmente isso. Não é uma coisa forçada, aterrorizante, não. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Que também fala na Bíblia, mas a submissão é obedecer sem reclamar. Cara, que perfeito, né? Simples assim. E na Bíblia tem alguns versículos que eu vou ler que fala da submissão aos patrões, autoridades, né? Tipo presidente, governadores, prefeito, autoridades políticas, autoridades nos ministérios, enfim, né? Toda autoridade que está acima de ti, tu deve submissão. Não sei se todos sabem e concordam, mas é isso que diz a palavra de Deus, né? Eu vou ler então, primeiro a Pedro 2. Daí tem alguns versículos, de 13 a 16, depois eu vou ler o 18 e o 19. Posso? Claro. Tá, vamos lá. Por causa do Senhor, olha só, por causa do Senhor, é por Deus, não é pela Alexia, não é pelo teu marido, não é pelo teu pai, é por causa do Senhor, por Deus. Sejam obedientes a toda a autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, que no caso lá de Roma era o imperador, né, que era a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Pois Deus quer que vocês façam o bem para os ignorantes e tolos não tenham nada para dizer contra vocês. Olha só. Deus pede pra gente fazer o bem para não ter ninguém ter o que falar de ti. Então, resumidamente é isso, dar o exemplo, né? Aí o 17, respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus e respeitem o imperador, né? No caso, a autoridade. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os bons, olha isso, não somente os bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimentos injustos,
sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso. Olha só, promessa de Deus. Se a gente obedecer os patrões, as autoridades, o teu empregador, né? Ele vai te abençoar. Olha que bênção. A minha mãe, né, tem uma empresa e são vários funcionários. É incrível, assim. Às vezes a gente, né, a minha mãe fala alguma coisa que não é pra... que é mais difícil de seguir, mas aquele que é submisso é incrível, assim, que muda tudo. Eu vou chegar lá no final, depois eu vou falar da minha experiência, né, como esposa também. E aí, por quê? É o exemplo de Cristo. Daí no versículo 21. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Então, tá claro, né? O exemplo de Deus, de Cristo, o que ele sofreu, né? Ele foi julgado, foi crucificado, injustamente, completamente injusto, mas ele se submeteu às autoridades, né? Porque era o imperador, o rei, eles deram autoridade sobre ele, então ele respeitava, né? E ele deu esse exemplo para nós. Tá, essa é a primeira parte. Daí ele falou do temor, né? Temam a Deus e respeitem o imperador. Temor a Deus. Alguém sabe o que quer dizer? Muita gente acha que temor é medo, né? Aí eu peguei também no dicionário Oxford. Temor é sentimento de profundo respeito e obediência. Olha só, respeito e obediência. Não tem nada a ver com medo. É simplesmente respeitar e obedecer. E a quem que a gente deve isso? A gente deve às autoridades, como eu já falei, aos pais, né? Vai depender do teu caso, não sei quantos anos tem, mas quando é casado, a esposa, por exemplo, ela deixa de ser submissa ao pai e é submissa ao marido, né? Mas os filhos são submissos e devem o respeito aos pais sempre. Por mais que o pai seja o mais, né? Tem cada exemplo de pessoas que não seguem nada a palavra de Deus, mesmo assim tem que ter respeito. Mesmo assim. Como falou aqui dos patrões, né? Ele pode ser bom, né? Que é mais fácil de respeitar. E mesmo tratando mal. Mesmo que ele te trate mal, tu deve respeito. Olha só, é sério. Eu sei que não é fácil, não é fácil seguir o exemplo de Jesus, né? Mas a gente sempre tem que pensar, o que Jesus faria? O que Jesus faria nesse lugar, né? E aí ele te honra. Aí se tu é submisso, mesmo quando a pessoa te trata mal, ele te honra. No final das contas, acontece sempre o bem, né? Aí fala das esposas aqui, Efésios 5, 22 a 24. Tá tudo bem aí? Tudo certo. Uhum. Bem esclarecedor. Nossa. Engatei uma quinta, né? Mas sem os comentários da agonia. A gente não tu quer que eu coloque? Não tá. Eu não coloco sei. aqui então. Tu prefere sem? Não, é porque tava no teu rosto, mas eu coloco. Se tu sente mais à vontade, eu coloco. Peraí. Deixa eu só ver como é que eu faço para ativar. Aí, ó. Pronto, gente. Estamos de volta. Pode colocar aqui a mensagem. Envia o coraçãozinho para dizer que vocês estão aí, ó, junto com a gente. Ó, minha amiga ali, ó. A Ana. Viu só? Tá, vou deixar os comentários ativados então. É bom ver, né, Alexia? Não sei, pra mim pelo menos. Tá, continuando. Falar da submissão, né? Das esposas e maridos. Daí o maridos eu não vou ler, só das esposas. Efésios 5, 22 a 24. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa. Tá muito claro na Bíblia inteira, tá? Só que eu peguei esse versículo. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Em tudo! É um desafio ou não é, mulherada? É fácil? Coloca aqui no comentário se é fácil. Se for fácil, meu Deus, anjo do Senhor. Não, acho que não vai ter nenhuma mentirosa aí. Não é fácil. Eu vou te dar um exemplo que eu passei há uns anos atrás, faz o quê? Uns 10 anos, pelo menos. 13 anos. Eu devia ter pensado e agora que me toquei, mas faz muito tempo. A gente constrói, né? Meu marido é construtor e
Eu sou bem metida com tudo, assim. Ele, uma vez a gente comprou um terreno para construir uns apartamentos no Aririu, ali no bairro Aririu, e a gente foi eu lembro até hoje, a gente sentou na mesa do engenheiro lá que fez a planta, né? E o engenheiro usado pelo demônio, ele assim, Jô, por que que tu não constrói mais três? Porque a nossa ideia era construir 6 apartamentos, né? 3 e 3. Constrói mais 3, porque daí vai dividir os custos, né, do terreno, vai ficar bem mais barato, vai lucrar muito mais. Ai, aquilo entrou assim rasgando, né? Mas tá. Daí saímos de lá e o Jô, pra mim, né, meu marido, ai, Dai, meu Deus, né? Que bênção que vai ser, olha só, o terreno que era tanto, vai dividir por 9 em vez de 6, vai ficar muito mais lucrativo, tal, 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 daí a gente vai vender, vai dar tanto, tanto. Assim, olha, Jô, eu não concordo. Não concordo porque a gente não tem dinheiro para acabar. Não adianta a gente começar uma obra e não finalizar, né? Meu Deus, né? Tô falando do meu marido aqui sem pedir permissão para ele. Mas erramos, né? Quem não erra, atira a primeira pedra. Mas enfim. Aí eu falei que não concordei, mas ele é o cabeça da casa, ele era a autoridade, né? Minha autoridade. Beleza, amém? Disse amém, não concordo, mas amém. Gente, foi o pior ano da nossa vida, assim, ó. Acabou o dinheiro, não tinha onde arrumar dinheiro. Aí, quando acaba o dinheiro, perde os créditos, né? Foi horrível, foi uma fase bem difícil para nós. Ele ficou muito nervoso. Eu lembro que deu gastrite, ficou mal mesmo e, assim, não tinha muito o que fazer. A gente oramos muito. E aí Deus acabou abrindo umas portas, a gente vendeu 3 pelo preço de custo, não lucramos nada além do que ia lucrar. E acabou que daí a gente conseguiu finalizar a obra, assim, né? Deus acabou abençoando. Mas a questão toda desse exemplo que eu dei é a submissão. Eu podia ter batido o pé e não ter aceitado, né? Muitos casamentos acabam por uma situação assim, porque é uma coisa séria, né? É uma coisa que vai todo o dinheiro da família, mas ele, o marido, é o responsável, é a autoridade sobre a vida da esposa, da família. Então, se ele errou, ele vai ter que fugiu a palavra? Vai Assumir ter a que. responsabilidade. Isso. Ele vai ser o responsável, vai assumir a responsabilidade diante de Deus. É a mesma coisa os pastores, mesmas coisas os pais. Os filhos podem aprontar, pode fazer alguma coisa, mas a responsabilidade é dos pais, porque a gente é autoridade sobre a vida deles, né? E a mesma coisa o marido. Por isso que a gente deve a submissão, porque a gente precisa obedecer da melhor forma. Porque assim, eu vou falar do meu passado mesmo, assim, né? Eu era muito chata, assim, briguenta, né? Ciumenta, enfim. E aí eu reclamava de muita coisa, de quase tudo. Pode rir. Ela fala, já ri, ó. Ai, Glória a Deus. Deus Deus já cura. se restabeleceu ela, já curou Amém. ciúme e tudo. Melhorando aos poucos. Cada dia um passo, né? Mas hoje a submissão é o seguinte: ele fala alguma coisa que eu não concordo, eu só pergunto, né? Tem certeza? Já orou sobre isso? Não queres que eu ore por isso? É uma coisa mais leve, sabe? A submissão é leve. É bem aquilo ali que eu li no dicionário. É uma subordinação, é acatar a ordem sem se opor. Olha só que leve que é. Tu simplesmente obedece. É claro que tem maridos que têm umas situações absurdas. Aí tu não pode desobedecer a Deus, porque Deus é o cabeça da tua vida, é o líder, né, da tua vida. Então tu não pode desobedecer a Deus. Se ele tá mandando tu pecar, aí não. Por exemplo, quem conhece a palavra tem que, né, ter uma noção do que pode, do que deve, do que não deve. Tem patrões que mandam mentir. Vou te dar um exemplo de uma amiga minha, que ela acho que era secretária do Ministério da Saúde, e o chefe dela mandou ela, não sei direito os termos, assim, mas pedir propina, né? Ele mandou ela aumentar o valor, não entendo direito, assim, mas eu sei que ele pediu para ela subordinar o cara lá, que ela ia comprar os remédios. E ela disse, não, isso eu não faço. Se quiseres me mandar embora, beleza, tá nas tuas mãos, mas isso eu não faço porque eu sigo a Deus, eu sigo a palavra, e eu não concordo
com essas coisas e eu prefiro até que tu me mande embora se for esse o caso, né? Ela foi Promovido? promovida. Caraca. Promovida, porque o cara Aham, achou assim, meu Deus, que mulher, né? Porque hoje em dia é exceção, infelizmente, né? A aham. maioria. Aí, isso é que eu quero dizer, que tu tem que ser submisso à tua autoridade, ao teu patrão, teu pai, teu marido, todas as autoridades, mas desde que não fuja da autoridade de Deus, né? Uhum. Do que Deus manda na palavra dele. Mandar mentir, mandar, né? Qualquer coisa que tu tenha certeza que não é de Deus, então não faça, né? Tem casos e casos, né? Eu conheço alguns casos na igreja, assim, que já aconteceu durante essa minha caminhada de anos, de décadas, de às vezes tem casos e casos, né? Daí os pastores é que normalmente aconselham pessoas assim, mas no geral é para obedecer marido e qualquer autoridade sobre nós, né? Eu até que perguntei para a Alexia se dava de a gente abrir umas perguntas, porque é um tema bem controverso, assim, né? Tem muita gente que não concorda, assim, com submissão de marido, não entende, ou acha que não é bem assim, tal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa esclarecer, pode perguntar, Aproveita, né, gente. Alexia? Tem aqui a opção de você colocar lá no cantinho, não sei se para vocês aparece no lado direito, acho que no lado direito também, uma bolinha com um pontinho de pergunta, assim, sinal Assim, de pergunta, né? Você pode clicar ali e fazer a tua pergunta se você tem alguma pergunta para trazer para a Dai. É interessante a Dai estar aqui trazendo esse tema, e é um tema que nos confronta muito, né? uhum, Porque hoje tem-se uma realidade sobre o papel da mulher na sociedade, então, né? De que mudou muito também. O fato, me corrige, né, Day, até se eu errar em alguma coisa que eu compartilhar aqui. Mas hoje tem essa bandeira do feminismo que foi levantada, por exemplo, sim, né? E essa bandeira, ela foi levantada por mulheres que têm geralmente a sua menina ferida. E é, aí é uma bandeira levantada que vem também com essa coisa maligna para poder ocultar o papel masculino, né? é, Então, e o que que acontece? Qual que é o final de tudo isso? Às vezes são mulheres, e eu não, nem, gente, assim, o empoderamento feminino, ele foi muito... o empoderamento feminino, essa palavra, ela foi muito distorcida, sabe? Então, o empoderamento feminino foi levado para um lado onde mulheres não precisam depender de homem nenhum. E, de fato, nós somos dependentes de Deus, né? Mas a família é uma instituição que foi proposta pelo próprio Deus, né? O que agrada o coração do Senhor? A gente se envolver com o homem, a gente constituir a nossa família, ter os nossos filhos, ele tem uma base familiar, né? E essa base familiar está sob uma submissão de Deus, né? Ela está sobre Deus. amém. Quando eu, Alexia, decido por ser uma mulher independente, sem querer, por exemplo, né, me submeter ao meu marido, isso não tem nada a ver, gente, com o fato de eu assumir as minhas posições, com o fato de eu assumir as minhas responsabilidades, né? De eu ter palavra, de eu também aqui servir ao meu ministério, isso não tem nada a ver, né? Mas é que existe uma Alexia que aqui fora, né? Eu ainda não sou casada. Ainda não, daqui a pouco eu vou estar casada, tá? Daqui um ano, Amém. eu já estou profetizando sobre a minha vida. Mas eu ainda Amém. não sou casada. Só que existe um papel onde a Alexia, talvez, dentro de um trabalho, dentro de um projeto, eu vou precisar assumir uma posição, talvez, de uma autoridade, de uma gestão, de liderança, por exemplo, né? Mas quando eu chego dentro da minha casa, com o meu marido, é diferente. Porque no lado do meu marido, eu não sou a gestora, eu não sou a que lidera, eu não sou a que conduz, eu não sou a que toma a decisão final, eu sou a parceira dele, eu sou a companheira, eu sou a esposa, eu sou a mãe dos nossos filhos. Como a Dai falou, a Dai citou um exemplo muito real aqui, e a Dai fez perguntas para o marido dela naquela época, né, Uhum, sobre aquela situação que a deixou desconfortável, mas a palavra diz que a mulher sabe e edifica a casa. Então, não significa que você tem que se submeter, gente, a maus tratos, que você tem que se calar sobre aquilo que você não concorda, né? Isso é muito importante deixar claro, que a submissão não é isso. Você pode, né, perante teu marido, como uma mulher sábia, a mulher sabe o que que é. Lá em Provérbios diz, né? Reveste de dignidade e força, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, amém. ela chega na sua leveza, que é o quê? Eu me revisto de sabedoria,
né? Eu chego diante do meu marido, talvez eu faça algumas perguntas, eu questiono se aquilo, né, se já orou, né, se a gente pode orar juntos e começa a questionar, porque eu sou, na minha sabedoria, eu vou levar essas questões para ele, mas a tomada de decisão vai ser com ele. Alexa, então, o que acontece muito em alguns casamentos, assim, e eu falo para Dai, eu acho muito incrível que Deus me levanta muito para falar para casais, sabe? Eu acho incrível isso, porque independe da minha realidade nesse momento não estar casada, por exemplo. Por quê? Porque a base é a palavra, gente. A É bem. palavra, ela é imutável. Então, é inquestionável. O princípio bíblico é imutável e inquestionável. Eu vou usar a palavra para poder compartilhar, né? O norte de tudo que eu faço aqui é a própria palavra. Mas, o que acontece muito é que às vezes as mulheres chegam para mim e dizem assim, tá, Alexia, mas tá bom, meu marido tomou a decisão. Eu já sabia que ia dar errado. É, Daí parece que ela então, até torce para dar errado, para dizer assim, viu? Eu avisei. Mas o que então, acontece? é. O que acontece muito eu tô brincando aqui, mas uma cliente minha falou assim, tá bom, ele tomou a decisão, ele cagou, ele fez tudo de errado, eu disse que não ia dar certo. E qual que é o meu papel nessa situação? Aí eu falei para ela assim, tá, e se tivesse dado muito certo? Porque se tivesse dado muito certo, aí É, ok, né? é. Mas deu errado. Mas Então, assim, o meu pai falou uma coisa uma vez, aí até para deixar tu terminar, porque eu amo não, a forma como tu expõe isso, mas o meu pai uma vez, eles estão até ali na cozinha jantando, meus pais, e ele estava comentando uma situação dele com a minha mãe, daí eu conversando com ele, ele disse, daí eu falei, pô pai, né, e tal, aí o pai disse assim, filha, quando um erra, os dois erram. Quando um uhum, acerta, os dois acertam, é, sabe? A gente é isso tá aí. numa mesma missão. Aí ele trouxe a consciência para mim sobre a submissão, né? Que é Sim. estar sobre a mesma missão. Pode continuar, Dai. É que tu falando assim, mas quem vai, por exemplo, assim, se desse tudo errado, tá? Lá no prédio, não, Deus não tivesse colocado as pessoas para comprar, tivesse que Uhum. doar, sei lá, né? Sempre pode acontecer qualquer coisa ruim, né? Mas quem ia ser responsável era ele. É Sim. que no céu os pais vão ser responsáveis, ai, tá me fugindo da palavra direto, não é responsabilidade, vão ser cobrados, vamos dizer assim, né? Pelos erros. Entendi. Os pais, os pastores, né? Que é a autoridade das igrejas, padre também. As autoridades é que vão ser responsáveis, vão ter que. Vão ser cobrados por Deus, né? Tá bem claro isso, né? Na Bíblia. Tá. Daí no prédio ali, da situação que eu falei, o meu marido, até hoje, ele fala. A Dai me avisou. Eu não preciso falar nada. Ele mesmo reconhece, sabe? A Dai falou. Ele também lembra. Parece que foi tão Aham. marcante para nós dois. Mas tu, Porque na tua sabedoria, não fica também se vangloriando do fato não, de você ter não, avisado, né? Mas o que não. acontece, às vezes, nos relacionamentos que as mulheres, o que É, acontece? Eu avisei, né? é. Olha aí, deu errado e você não me escutou, Oxe, sabe? ninguém quer sofrer, né? Ninguém Uhum. quer o mal. Mas ele sempre fala, Dai me avisou, e hoje, por eu ter aberto os olhos dele lá e ele não ter me ouvido, ele ouve melhor. Eu já tô Aham. mais submissa do que na Foi um época. ensinamento. Foi ensinamento, Uhum. muito, tanto para mim quanto para ele, assim, que o certo é a gente levar a vida leve, né? Em todos os sentidos, claro. Mas na submissão é incrível, assim. Hoje ele fala alguma coisa, não reclamo mais, não brigo, a gente conversa, né? Mas se ele não quer me Aham. ouvir, se ele toma a decisão, amém. Acabou o assunto, é ele que vai decidir, mas ele que vai sofrer mais do que eu, porque daí a pessoa se cobra já, né? Também, né? Teve algumas perguntas ali, né? Não sei se chegasse a Eu ver. acho que até foi uma colocação, deixa eu ver aqui, ó. A Carol colocou a mulher do Fernando Sorocaba. Foi falar sobre isso na internet e foi quase apedrejada. Ah, não vi. Vários sites de fofoca detonando e pouquíssimas pessoas sabiam o que realmente significa. Então me chamou muita atenção, ela Uhum. concluiu lá embaixo, porque ela explicou e ficou muito claro, mas muita gente não entende, precisamos mostrar. Essa live é muito importante, né? É que confronta muito, né, gente? O que a gente está vivendo hoje de forma geral no mundo, assim. Eu vou falar, assim, que quando eu comecei a conhecer os princípios bíblicos, eu tive, né, um relacionamento há 5 anos atrás. Há 3, 4 anos atrás, não lembro.
Mas era um relacionamento completamente distante de Deus. E eu, hoje, fazendo uma análise sobre o fato de também eu estar seguindo os princípios bíblicos, eu comecei a compreender o meu papel enquanto mulher dentro de um relacionamento, né? É claro que namoro é uma coisa, casamento é totalmente diferente, gente. Namoro foi feito para acabar. Ou termina porque termina, ou termina porque vira casamento, né? Porque É isso. mas quando eu comecei a entender os princípios bíblicos, a primeira coisa que a palavra diz, né, que o princípio da sabedoria é temer o Senhor, o seu Deus. Né? Então, é ser obediente, não é sentir medo de Deus, mas é obedecê-lo. É. Só que quando Deus, né, nós estamos aqui na Terra, e eu hoje não estou ainda casada, e eu estou sob a submissão do meu pai, da minha mãe, e não vai fazer sentido muitas coisas que eles vão falar para mim, muito. Mas, em várias vezes, todas as vezes que eu tentei confrontar, que eu não segui a direção daquilo que eles me deram, eu não deu certo, sabe? Uhum. Por É quê? bem. Porque eu desonrei, sabe? Então, a mesma coisa acontece dentro de um casamento, porque são princípios. Então eu devo ser submissa a, enfim, né? Eu devo me calar, devo me silenciar. Não, não é isso. A gente está falando desde o início que a submissão não é isso. Então, Mas é que o que Deus está nos ensinando aqui é que o maior de tudo, o princípio maior é a gente ser submissa a Ele, tá? É a gente ser obediente a Ele. Agora, se eu não sou submissa a quem eu vejo, que é o meu marido e o meu pai, a minha mãe, se eu não sou submissa às autoridades, se eu não sou submissa à minha pastora, sabe? Se eu não sou submissa, porque todos nós estamos sobre a submissão de alguém, né? isso. Então, em alguma área, talvez você não esteja casada, mas você trabalha e tem uma chefia, você pode perceber que em alguma área da tua vida você tem alguém que você precisa estar submisso. Por quê? Porque se eu não consigo me submeter a quem eu vejo, como é que eu vou me submeter a quem eu não vejo? Que é Deus, É. sabe? E o princípio de tudo é a gente aprender a ser submissa a Ele, sabe? Então a gente aprende esses princípios aqui, seguindo os princípios que foram. Não tem erro, gente. Pode não fazer sentido para nós, né? Porque para dar pergunta para ela se faz sentido muitas vezes ela só concordar com o marido dela, mesmo não faz sentido, né, Dai? Não. Mas por que que ela se submete? Porque acima de tudo ela ama a Deus, porque ela teme a Deus, né? Amém. É isso. E falando ali das autoridades, não sei quem que, né? Porque assim, ó, tem muita gente que xinga, né? Não queria falar, mas enfim, o presidente da República, por exemplo, xinga. É falta de respeito. É. Eu acho uma falta de respeito, mas manifestação eu faço. Porque eu quero mostrar a minha opinião, né? Isso não é falta de respeito, manifestação, né? A gente pode mostrar o que a gente pensa, igual o marido. A gente pode conversar e tentar analisar. Agora, se ele diz não, não e não, amém. A gente vai obedecer, sabe? De boa, sem renar, sem brigar, enfim, né? Mas é bem isso. A gente tem que mostrar a nossa opinião, mas obedecer sem reclamar, caso precise, né? Ou se entrar numa comunhão de pensamentos, mais fácil, né? Facilita. Alguma Minhas pergunta, lindas, menina? alguém tem alguma pergunta para colocar aqui? Aproveita, porque esse é o momento, né? Eu sei que é um assunto que acaba sendo até desafiador para nós, mulheres, ouvir, porque, como eu falo, é um confronto mesmo com aquilo que nós vivemos hoje, aqui no mundo, né? Então, confronta muito as verdades, as convicções que são estabelecidas no mundo. Sim. E viver com Deus a gente está no mundo, mas pertence aos céus, né? Então é viver uma vida que vai na contramão do mundo. E pode não fazer sentido para mim, gente. Se eu visse essa live, ela me falando isso há 5 anos atrás, eu não ia concordar com nada e eu já teria saído da live há algum tempo, assim como algumas já saíram, porque talvez não tenha feito sentido, sabe? Mas tá na palavra, sabe? E tem uma coisa que a palavra ela não muda, sabe? Ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. A palavra ela não muda. Tem gente que fala, mas a palavra foi feita numa época onde existia um machismo, né? Eu ouço umas coisas assim, sabe? Gente, a palavra não muda.
a palavra é para a eternidade, ela é imutável. A gente concordando ou não, o que está ali se cumpre, sabe? Uhum. Eu tenho uma experiência assim muito pontual assim, que me marcou e eu senti que de compartilhar com vocês que a Sheila, minha pastora, Uhum. numa das edições da Conexão Assunto de Mulher, Deus colocou no meu coração que o tema daquela edição seria sobre honra. E aí era para eu fazer uma surpresa para Sheila e fazer uma surpresa para minha mãe também, né? E ia ser algo muito legal. Mas olha o que aconteceu. É, eu havia preparado a surpresa, tinha falado com o saxofonista, que era um amigo dela, falei com o marido dela, sabe? A gente preparou a surpresa, o saxofonista ia entrar tocando lá, a gente abria a porta, a gente ia. Não, enfim, eu ia fazer algo bem especial para ela. E naquela semana, tá? Eu tive algumas inscrições, eu estava passando por vários desafios naquela semana. E de quinta para sexta, eu já tinha, na verdade, durante a semana eu já tinha fechado o coffee break, já tinha fechado o saxofonista, tinha fechado tudo pro evento acontecer, pro projeto acontecer, né? E de quinta para sexta tiveram 10 cancelamentos, sabe? Então, assim, eu naquele momento, aí as mulheres efetuando o pagamento de quinta ou sexta-feira, eu disse, cara, não fechou a conta, gente, faltou muito, assim, sabe? Para poder já assumir os custos do que esse evento daria. E aí eu não tinha como tirar aquele dinheiro do meu bolso. E eu lembro que eu fui num lago aqui, para quem aqui em Palhoça conhece a Pedra Branca, eu fui num lago e eu comecei a chorar. E eu disse, Deus, eu não tenho a condição de, né? Eu sei que o projeto vai ser lindo, que tende a ser muito bonito, né? Porque o Senhor colocou algo no meu coração e vai ser muito bonito, só que eu não consigo tirar do meu bolso. E o Espírito Santo só me disse assim, faz, entendeu? Aí eu disse, meu Deus, segunda-feira eu tenho que pagar as pessoas, né? Eu tenho que pagar o café, eu tenho que pagar as pessoas, enfim, eu não tenho dinheiro para poder pagar todo mundo. Mas enfim, eu vou fazer. Tá bom, peguei e fui. Aí a minha mãe, que eu queria muito fazer a surpresa, minha mãe não ia poder ir. Ela falou assim, filha, eu não consigo ir porque eu não consegui liberação no trabalho. E ela nem sabia o tema, nada. Eu só convidei ela para poder participar, para ela me ajudar lá. E ela disse, filha, dessa vez a mãe não vai conseguir participar. Olha como Deus, gente, é detalhista. Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente está falando sobre submissão que se conecta com a honra também, né? Sim. E aí eu cheguei lá, fui promover a surpresa. Antes mesmo, eu tinha preparado um tema para poder compartilhar. E o que mais foi levantado, tá? Naquele dia foi sobre mãe. Nossa, mulheres que falaram que tinham perdido a mãe, mulheres que estavam brigadas com a mãe, tudo foi sobre mãe. E eu fiquei pensando na hora assim, pô, eu queria tanto que a minha mãe estivesse aqui, né? E aí não pôde vir. Mas assim, Deus mudou completamente a estrutura, assim, do projeto ali. E aí eu comecei a falar sobre mãe, sobre a minha relação com a minha mãe e o quanto Deus curou no meu coração essa posição da Alex enquanto filha. E Uhum. comecei a falar isso. Fui falando. Quando eu terminei de falar o assunto de mãe, quem abre a porta? A minha mãe. Sem eu saber, foi instantâneo. Ela abriu, todo mundo Perfeito. ficou espantado. Como? Tipo assim, parece que foi muito combinado, sabe? Uhum. Ela abriu na hora, eu comecei a chorar sem entender nada. Achei que alguém até tinha avisado ela, ninguém tinha avisado nada. Ela chegou com uma flor. Cara, E olha, eu vou compartilhar detalhes dessa experiência com você para você ver o quanto Deus ele é grandioso, ele é lindo, sabe? perfeito. E aí a minha mãe veio com uma florzinha e trouxe um cartaz, uma cartinha, como é grande o meu amor por você. Mas eu não tinha visto essa cartinha, eu só vi a flor e deixei a flor ali no cantinho. Beleza, fui conduzindo o café, ele chorando bastante, daí comecei a falar sobre honra e tal, tal, tal. E aí a Sheila sempre, ela conduz uma casa de acolhimento de crianças sob situação de risco, né? Então, naquela semana, foi algo muito lindo, porque a Sheila, em cada palestra, ela levava sementes de girassol. E aí eu falei sobre a semente de girassol, enfim, vim com um buquê de girassol para poder entregar para ela. E nisso a gente abre a porta, veio o saxofonista tocando. Saxofone. Aí ela Então, se matou de chorar ali. E ela começou a falar, gente, Deus me disse que essa semana ele me daria um presente. E chegou ontem, eu disse, Deus, o presente ainda não chegou. Então ela estava muito emocionada, foi muito lindo, porque Deus tinha falado para ela que daria um presente para ela. Então, naquele momento, eu só fui o quê? Obediente e submissa àquilo que Deus havia colocado no meu coração. sim. Só que não teria noção do impacto que isso iria gerar. Meu E Deus. aí,
o saxofonista, quando entrou tocando a música, eu havia combinado com ele de que era para ele tocar uma música que se chama Hallelujah, Uhum. né? E aí, quando a gente abriu a porta, ele entrou tocando uma outra música. E qual que era essa música? Porque deu um Como é problema lá no grande, computador dele, ele não conseguiu tocar a música. Ele começou a tocar a música do bilhete que a minha mãe tinha escrito, como é Como é grande o meu grande o meu amor amor por por você. você. Deus é Aham, ele... demais. E só que eu não tinha visto o bilhete, tá? Meu Olha que interessante. Ele Deus. começou a tocar e eu comecei a cantar aquela música, só que aquela música entrou no meu coração porque eu senti Deus Aham, preparando aquela música para mim. Como é grande o meu amor por você. Eu me senti tão amada por Deus naquele momento. Deus. E aí eu sentei na mesa chorando, e aí a gente estava todo mundo chorando, assim, foi uma coisa mais linda, porque a gente via a manifestação real de Deus naquele lugar. E aí, daqui a pouco, a minha amiga Lívia, a Lívia disse assim, amiga, tu viu o que está escrito lá no bilhetinho que a tua mãe escreveu na flor? Aí eu disse, não, dela veio que o bilhetinho estava escrito, como é grande o meu amor por você. Meu E Deus. aí, para finalizar tudo isso, no outro dia, né, a surpresa foi linda, passou o domingo, fui no culto, eu disse, Deus, mas amanhã eu tenho que pagar as pessoas. E faltava R$ 1.600, acho, se eu não me engano, tá? Ou em torno desse valor. No outro dia, eu tava com o coração super tranquilo, eu disse, Deus, o projeto é teu, né? Foi lindo, o Senhor que me direcionou para fazer esse projeto, eu não tinha um recurso, mas eu sei que tudo é contigo, né? E eu descansei. Deu alguns minutos depois, eu recebo uma mensagem de uma pessoa me dizendo: Oi, Alex, eu fiquei sabendo, acompanhei no Instagram, surpresa, tudo que aconteceu. A minha esposa falou que foi algo sobrenatural e eu quero saber o quanto que você precisa para poder patrocinar esse projeto. Daí eu falei, falta, já chorando, né? Faltou isso aqui, tá bom, pode deixar que esse valor é comigo. Ele transferiu exatamente o valor que eu precisava, sabe? Mas por que eu tô Deus é falando bom. isso, gente? Meu Deus. Existem coisas que acontecem a partir do momento em que eu me submeto. Quando eu me Sim. submeto a Deus, Deus me deu direções agora que me confrontam. Eu posso falar que o que eu estou vivendo na realidade hoje tem me confrontado. Tem coisas que eu estou fazendo por obediência a Ele. Não era um desejo pleno do meu coração, sabe? Mas o que Deus nos ensina, como eu tenho falado aqui, é que a nossa vida ela prospera quando a gente honra e quando a gente se submete, Sim. mas a nossa vida também trava pela desonra Hum, e pela afronta, É. sabe? Quando eu afronto, se eu vou afrontar o meu marido, se eu vou afrontar a minha mãe, se eu vou afrontar o meu pai, se eu vou afrontar o próprio Deus, o que é afrontar o próprio Deus? É eu começar a inserir, a seguir ideologias que são implantadas no dia de hoje, né? Aí eu Sim. concordar com aquilo, sabe? E eu me calar muitas vezes, me silenciar perante aquilo. Sim. Então, enfim, né? Se deixar aqui, eu vou ficar falando Não, e de várias coisas. falando do teu café, né? Meu Deus, Deus é um Deus de detalhes, né? Ele é Perfeição. Meu Deus, cuida de detalhes tão lindos, marcantes, assim, né? É marcante. isso que marca, né? A vida das Uhum. pessoas. Que bênção. Olha, Deus é perfeito. É, eu tenho algumas experiências com Deus assim que eu, gente, é indescritível. Eu sei, Deus, ele é muito palpável, ele é muito acessível, sabe? Mas É. eu não conhecia Deus nessa proximidade, né? Eu conhecia um Deus e se ouvir falar, né? Eu lembro, assim, eu falava de Deus, ia da igreja e tal, mas eu não sentia o que eu sinto hoje. E é um fruto, sim, das experiências que eu tenho, daquilo que Deus se revela a mim, pela intimidade que a gente tem com Ele. Então, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu conheço os princípios, tá? Porque o que que acontece? Gente, a gente quer Jesus como nosso Salvador. A gente chega diante de Jesus dizendo: Jesus, por favor, sara isso, cura isso, restaura aquilo, tira isso de mim, ajusta isso daqui. Mas a gente, às vezes, não está com o nosso coração disponível a viver os princípios estabelecidos na Bíblia, sabe? E para eu me relacionar, para eu viver uma vida que Deus tem designado para mim, é imprescindível que eu siga os princípios. E um desses princípios é o princípio da submissão. Amém. Perfeito. Falou e disse. Ai, minhas lindas, espero que a gente tenha entregado para vocês aquilo que vocês vieram buscar aqui, né? A Dai, como eu falo, eu aprendo muito com ela. A minha caminhada com Cristo é uma caminhada ainda muito no começo, sabe? E quando Deus me conecta a mulheres que têm tantos anos de caminhada com Jesus, assim, eu sou sempre tão alimentada de uma forma tão incrível, sabe? Deus, ele nos conecta
Deus não nos deixa sozinhos nessa caminhada com Jesus, sabe? Então, quando a Carol falou que queria, né, que a gente falasse sobre submissão, na hora já pensei na Dai, né? Porque eu conheço a caminhada dela com Jesus, conheço também a família dela, o esposo dela, enfim, são dois amados, dois queridos, uma família linda, incrível, Obrigada. abençoada, né? Pude estar mais perto dela também no ano passado. E é um privilégio estar aqui, minha linda. É um privilégio estar aqui privilégio é conversando meu. contigo. A honra é minha. Obrigada, amada. Poxa, a bênção. Pelo jeito, ou a galera entendeu bem, né, Alexia? Oi? Ou a galera entendeu bem, Sim, ou sim. tá com vergonha de perguntar, né? Eu não sei o que, né? Mas enfim, Então, gente, a gente está aqui para poder, mais a Dai, né, para poder tirar a dúvida de vocês sobre esse tema que ela trouxe aqui, que eu tô aqui aprendendo muito com ela, né? E eu queria muito que você colocasse aqui. Tu mandou uma pergunta? Ah, é verdade, olha aqui, ó. Ai, gente, calma, que o negócio é novo eu para mim vi. também. Não é porque o que acontece? Eu recebi as perguntas da caixinha e Ah, aí direto. Ah, agora deu tudo certo aqui. Tá, ó, a Carol perguntou: e se houver uma traição? Se eu ah. separar, por exemplo, eu estaria desobedecendo a Deus por não perdoar? Então, por não perdoar, sim. Por não perdoar, tu tem que perdoar. A gente tem que perdoar até 70 vezes 7 o mesmo pecado no mesmo dia. É muita coisa, tem que perdoar. Agora, única coisa que Deus te limpa do pecado da separação, porque separação é um pecado, né? Mas a única coisa que tu vai ficar livre desse pecado é por traição. Isso Deus permite. Ele tá claro na Bíblia, posso até procurar se quiser, mas posso mandar depois também. Mas a única coisa que Deus permite a separação é com traição. Mas cada caso é um caso, né? Se o cara realmente se arrependeu, pediu perdão e vai mudar, né? Claro que a gente sempre vai lutar pelo casamento, pela família, claro. Mas é a única coisa que Deus diz assim, ó, tu vai, porque se a gente se separa, a gente vai como é que eu vou dizer? Um assunto bem polêmico também, mas enfim, não pode separar. A única coisa que Deus permite separar, que Ele abre as portas para tu se separar, é por traição. Isso tá livre. Mas perdoar tem que perdoar, mesmo a traição. É um assunto bem delicado, né, Dai? É. Assim, é que assim, gente, o que acontece? Muitos relacionamentos, hoje perdeu-se o sentido do que é um relacionamento, qual é a missão do relacionamento. O objetivo de um relacionamento é a constituição da família, né? E às vezes a gente se relaciona para quê? Para satisfazer os nossos desejos, né? Ah, sim. Então, por exemplo, ficou algo muito, esqueci a palavra, mas ficou, por exemplo, o sexo ilimitado. Eu posso fazer com qualquer homem, né? Eu tenho acesso Então, a eles. eu até ia falar sobre isso. Então acho que é interessante falar, porque o que acontece? Às vezes a gente entende o que é de fato o propósito, né, do relacionamento. Então, assim, quando o propósito do relacionamento é a constituição da família, até eu aprendi muito com a minha amiga que está aqui, a Edna, né? A Edna acabou de entrar. Eu aprendi muito com ela sobre a submissão ao casamento, sobre o papel da mulher no casamento. Então, a Edna cristã também me ensinou muitos princípios eu aprendi do casamento com ela, sabe? E a palavra, ela diz, né, que sobre uma traição, Deus permite a separação, mas por causa da dureza do nosso coração, né? Por isso que cada caso é um caso, porque e se houver realmente o arrependimento, né? Então, assim, Deus, ele sempre nos estimula ao quê? A lutar o máximo possível sobre a nossa família, né? Sim. Para a nossa família, porque é pela família, não é muitas vezes por um desejo pessoal, porque se for de fato só pelo nosso desejo, qualquer situação que acontece muitas vezes dentro do relacionamento, ela é passível de separação, né? Sim. Não, daí não pode. Tá? Eu nem procurei sobre isso, né? Mas não, Deus não permite a separação. Não permite. Depois que tu conhece a Ele, tu deve seguir. Por isso da submissão, né? Tu tem que seguir, obedecer o marido, independente do que ele quer que tu faça, né? Dá um exemplo da Alexa. Ela vai casar, aí o marido, uma bênção, em nome de Jesus, vai ser maravilhoso. Amém. Mas vamos supor que ele não concorde com alguma coisa que tu tá planejando.
Sim, Alex, eu tô sentindo de Deus, né? Porque vai ser um cara de Deus. Não concordo com isso. Por mais que tu queira, tu vai obedecer, entende? Muitas mulheres às vezes não vão na igreja porque o marido não permite, que não é cristão e não quer que ela vá para a igreja, né? Tá correto. Infelizmente, tem que obedecer, tem que tentar convencê-lo de que não tem problema ir para a igreja, né? Que a maioria sabe disso. Mas se ele disser que não, não, né? Tu tem que. Mas a separação Deus não gosta, não quer. Mas a única, como ela perguntou ali da traição, é a única coisa que Deus libera, vamos dizer assim, né? Minhas lindas, mais alguma pergunta? A Manu Então, colocou que tem várias. Manu, pode perguntar, tá? Vamos aproveitar. A Carol já botou polêmica. Pode colocar que se tiver mais alguma pergunta, gente, aproveita esse momento. É um tempo para a gente tirar as dúvidas. Precisaria de mais uma live para a gente então, esclarecer todos os pontos aqui, né? agora que eu vi o horário. Não, porque vai, né? Meu Deus, é muita riqueza que tem aqui. Gente, tem mais alguma pergunta? Coloca ali na bolinha, tem uma bolinha no lado direito. Vocês estão. Coloca na bolinha que tem um pontinho de pergunta ali, tá bom? E eu já quero pedir para você colocar aqui nos comentários se tiver mais alguma pergunta, a gente já dá e vai esclarecer aqui para vocês. Mas coloca aqui nos comentários também o teu pedido de oração, porque a gente vai orar nesse momento, né? E a gente vai orar por cada um de vocês. Ali no campo de perguntas, tem mais perguntas? Deixa eu ver. É que para mim não tá aparecendo. Para mim só apareceu a pergunta da Carol. Para ti tá aparecendo, para mim não tá, minha linda. Não. Mas faz o seguinte, ô Manu, coloca aqui no comentário, escreve aqui nos comentários então, a tua pergunta, porque daí a gente consegue já, porque para mim não tá aparecendo aqui, gente, não sei, às vezes é algum bug do Instagram mesmo. Mas ali no campo não é da live. Ah, tá. Coloca, Manuzinha, coloca aqui nos comentários qual que é a tua pergunta, que aí a gente consegue visualizar aqui, tá bom? Então já escreve aqui para nós, que para mim não tá aparecendo. Às vezes dá uns bug no Instagram, assim, gente, e eu não consigo entender também o que acontece. Mas pode colocar aqui. O que eu estou recebendo solicitação é para participação aqui no vídeo, mas não tô, para mim não aparece a pergunta. Agora só está aparecendo da Carol mesmo. Mas, Manu, a gente vai ficar aqui aguardando a tua pergunta, tá? Coloca, escreve. Se você tiver mais de uma pergunta, pode escrever. Porque não aparece para ti porque ele tem que selecionar. Pois é. Eu vou entender melhor isso aqui, gente. Daí a gente insere, então, melhor essa ferramenta nas próximas lives. Mas, Manu, coloca no comentário, tá? Qual que é a tua pergunta? Outras amadas da minha vida, já coloquem também aqui nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, porque a gente vai orar aqui juntas, tá? E a gente vai finalizar essa noite com de forma muito especial, orando, como a gente tem feito. Nós estamos chegando no final da nossa live, né? E Deus tem operado de uma forma sobrenatural a cada dia, tem trazido mensagens incríveis aos nossos corações, tem me alimentado na fé de uma forma incrível também. Eu sou muito grata a Deus por tudo isso. Amanhã a gente tem live, quinta também, são os nossos últimos 2 dias de live, tá? Na quarta e na quinta-feira. Amanhã vai ser pela manhã, às 8 da manhã, e na quinta, às 8 da noite. A Manu colocou aqui. Eu concordo plenamente com tudo que vocês colocaram. Adorei o assunto. Ficou muito mais claro o significado. Ó, que bacana. Que bacana. Glória a Deus por isso. Sabe o que é interessante? Porque a Bíblia fala que a gente perece por falta de conhecimento, né? Então, às vezes, o nosso erro é porque a gente não conhece a palavra, né? Porque o fato de a gente não conhecer a palavra faz a gente agir conforme aquilo que o mundo diz que é certo, né? Então, se o mundo começa a falar pra gente o que é certo na nossa posição enquanto mulher, a gente vai viver completamente distante daquilo que Deus disse pra gente viver, sabe? Então, que bacana. A gente fica muito feliz, Manu, que a live tenha sido esclarecedora para você, para nós, para mim também foi muito esclarecedora. Deus aí tá me lapidando já pro meu casamento. Já tô preparando. Amém.
Viu que gente, eu já declaro em nome de Jesus que isso vai acontecer. Amém. Amadas, a gente está amando também, Manu, vocês estarem aqui conosco, tá? Coloquem, se alguém tem algum pedido de oração, coloca agora. Se não tiver, a gente vai orar de qualquer forma, mas se alguém quiser uma causa específica, não fica com vergonha de colocar. Se teu coração tem acelerado, mas eu tô com vergonha de escrever porque ninguém falou. Escreve. Às vezes é o teu único pedido de oração que Deus quer que a gente ore, tá? Então, coloca aqui no comentário, não precisa ter vergonha que a gente vai estar intercedendo pela tua vida, tá bom? A Gislaine entrou, a Gi entrou agora. Gi, assiste a live aí desde o início, porque o tema foi surpreendente. Gente, que massa. Eu ficaria aqui até às 10, Padai. Vivendo perigosamente antes do Instagram derrubar a nossa Então, live. Porque geralmente ele me oferece 1 hora, a gente já tá 1h04. Ai, ai. Vamos orar então? Ô, Dai, quer orar? Pode ser. Pode ser? Já que a palavra já foi. Hã? Se aparecer algum pedido, daí tu me fala. Isso aí eu te falo, tá? Bom, a Dai vai conduzir a nossa oração hoje, gente. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Senhor, que tu estavas conosco aqui, falando através de mim e da Alexia para esclarecer algumas dúvidas que muitas mulheres têm. Te agradecemos porque tu és um Deus perfeito, Pai, detalhista, maravilhoso, Senhor. Tu nos ensina através da tua palavra, Senhor, o caminho que a gente deve andar, os princípios que a gente deve seguir, Senhor, o que a gente deve fazer, que se a gente seguir 100% a palavra, a gente só vai ser feliz, Deus, eu tenho certeza disso. Mas a gente às vezes é falho, a gente é teimoso, a gente não quer fazer do teu jeito e às vezes... Enfim, a correria do dia a dia nos tira a atenção de Ti, Senhor. Mas te peço, Pai, para que todas essas mulheres que estão aqui, Senhor, estejam ouvindo a Tua voz, Pai, não só agora, mas conseguindo seguir a Tua palavra, Senhor, conseguindo ser submissas, Pai, ao esposo, aos pais, às autoridades, aos patrões, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina cada dia, Pai, que fazendo a Tua vontade a gente é feliz, Senhor, como falar a Tua palavra que eu acabei de ler, quando a gente obedece os patrões, a gente é abençoado por Ti, Senhor. Glórias a Ti por isso, porque a gente não merece, mas Tu nos dá por sabedoria, por bondade, por graça, Senhor. Muito obrigada. Nos derrama sabedoria, Pai, nos ajuda, nos cura os nossos nossas doenças, nossas enfermidades, Pai. Tu és um Deus que cura, Jeová Rafá. Tu és maravilhoso, Pai. Continua brilhando na vida da Alexia, Senhor. Protege ela sempre com Teu poder, Senhor, com as Tuas bênçãos, Deus, em nome de Jesus. Que ela possa estar expandindo esse ministério dela de mulheres para muitas e muitas pessoas, Deus, em nome de Jesus. E traz o esposo dela, Pai, no Teu tempo, em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos ver aqui. Temos pedidos de oração. Eu não tô vendo mais nada. Oração, aqui, ó. Tu tá conseguindo acompanhar? Não aparece pra não, mim. Tá, então eu vou orar aqui por cada mulher, então, já que você já puxou aqui a oração. Não aparece. Mas tá. Tá. Minhas lindas, pode fechar os seus olhos. A gente vai orar pelas causas de vocês aqui, tá? E enquanto a gente está orando aí na tua casa também, faça a tua oração, sabe? Vai intercedendo, coloque a tua causa diante do Senhor, rasga o teu coração diante de Deus. E não tenha vergonha de pedir as orações, porque a gente vai interceder por vocês. E eu creio em nome de Jesus que Ele vai operar na tua causa essa noite, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu venho aqui orar, Deus, sobre a vida da Beth e sobre a família dela, sobre a casa dela, Deus. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor esteja à frente, à retaguarda, Pai, à direita e à esquerda da sua casa e da sua família, Deus, da sua vida. Que o sangue de Jesus cubra ela e todos aqueles que são importantes para ela, Pai. Revista ela com teu sangue, que todo o mal, Pai, que esteja atacando a família dela e a sua vida seja cancelada em nome de Jesus. Eu oro para que o sangue de Jesus cubra vida por vida, Deus, promovendo a cura, libertação, salvação, transformação, Deus. E que cada pessoa seja conduzida pelos teus caminhos em nome de Jesus. Eu oro para que essa casa, Pai, haja conversão dessa família, para que o teu nome seja glorificado e honrado em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida da Joana, Deus.
Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela causa, Deus, a causa dela que está retida lá no fórum, Deus. Nós que estamos clamando, Pai, constantemente, diariamente, Deus, por essa causa. Nós viemos aqui, Pai, diante do Senhor clamar, Deus, para que o Senhor promova um milagre nessa causa, nessa noite. Senhor, que aonde essa causa estiver travada, não sei qual é o porquê que ela está travada, não sei porquê que essa causa não foi resolvida, Deus, tu sabes se tem alguma brecha que está aberta, tu sabes o que está impedindo essa causa de avançar, Deus. Então nós oramos, Pai, cancelando na autoridade do nome de Jesus toda a cadeia, toda a resistência espiritual que tem impedido essa situação, Pai, de ser resolvida em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que essa semana ela tenha uma resposta de Ti, Deus, para que o Senhor haja, intervenha nessa causa de uma forma sobrenatural, promovendo, Pai, a transformação, a resolução disso, Pai. E que eles possam, Pai, em nome de Jesus, Pai, glorificar e honrar o Teu nome pelo milagre que o Senhor vai fazer. Envia os anjos do Senhor sobre essa causa, Deus. Eu não sei qual é o detalhe que está impedindo isso de ser realizado, se isso está esquecido na gaveta. Coloque alguém que vai ver essa causa, Deus. Se é alguma situação com alguma pessoa que, sabe, uma assinatura que falta, que o Senhor promova essa assinatura, que o Senhor levante alguém, Pai, para trabalhar, Pai, em cima dessa causa e que ela seja resolvida em nome de Jesus essa semana, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Pai, sobre a vida da Carol, coloco diante de Ti as vendas, Pai, de tudo aquilo, Pai, que ela tem colocado as mãos. Deus, eu oro pela vida dela, oro pela vida financeira dela, pela vida financeira do seu esposo, da sua casa, oro pelo trabalho deles, Deus. Eu oro para que o sangue de Jesus cubra tudo aquilo que for colocado à venda e que haja crescimento, Deus, que haja aceleração, que haja prosperidade financeira, crescimento, Deus, e que o Senhor torne a Carol uma pessoa que vai manter a tua obra, Deus, que vai investir no teu reino. Pessoas que estão, sabe, às vezes aqui fora, que estão lançando projetos, talvez alguma causa de alguma pessoa específica, Pai, que seja patrocinado por ela. Senhor, os que o Senhor possa colocar a tua mão de poder sobre a vida financeira da Carol, promovendo um crescimento financeiro sobrenatural sobre tudo aquilo que ela faz, Deus, para que a tua obra seja mantida por ela e pela sua família, em nome de Jesus, Pai. Coloco diante de Ti a vida da Isabel, Deus, para que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor promova a cura, em nome de Jesus, o tumor, Deus, que foi diagnosticado no intestino. Senhor, a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Deus. Eu creio em nome de Jesus que enquanto nós estamos aqui orando, o Senhor neste momento está operando um milagre sobre a vida da Isabel em nome de Jesus. Aonde quer que ela esteja, Deus, coloca a tua mão no intestino dela e arranca esse tumor que não pertence a ela, Deus. Restabelece a saúde dela, a saúde que provém de Ti, Deus. A saúde que o Senhor, Pai, pela tua pisadura nós somos sarados, então nós cremos nessa promessa e cremos, Deus, que o Senhor Jesus pode instantaneamente promover esse milagre nesse momento. Colocamos essa causa diante do Senhor, Deus, que não seja feito conforme nós desejamos, mas que seja feito conforme Tu queres, que a Tua vontade se prevaleça em tudo aquilo que estamos orando, Deus, em nome de Jesus. Senhor, e venho aqui orar sobre a vida da Daiane, Deus. Eu oro para que o Senhor cubra a vida dela, para que o Senhor esteja à sua frente, à sua retaguarda, à sua direita, à sua esquerda, Deus. Que o Senhor derrame uma unção sobrenatural sobre a vida dela, Deus. Que o Senhor unja a boca dela, Pai, com sabedoria, com discernimento, com entendimento, Deus, com conhecimento, para que mais e mais vidas possam ser impactadas pela Tua palavra através da vida dela, Deus. Reveste ela com Teu sangue, reveste a sua família com o sangue de Jesus, Pai. Cubra os projetos dela, que aqueles sobrados que estão à venda, Pai, que eles possam ser vendidos em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor prospere tudo aquilo que eles colocarem as mãos, que o Senhor abençoe tudo aquilo que eles colocarem à mão, Deus. Eu oro colocando as nossas vidas diante de Ti, oro Te agradecendo, Deus, pelos milagres, por tudo que Tu tens feito, pelas revelações que tens trazido aos nossos corações durante todos esses dias, durante a campanha de oração, Pai. Nós estamos aqui para Te agradecer, para glorificar o Teu nome, para dizer que Tu és amado, que Tu és lindo, Deus, que nós estamos aqui para viver por Ti, Deus, e para fazer o que é necessário, Deus, para servir a Tua obra, para servir o Teu chamado aqui na terra. Revista-nos, Pai, com Teu poder, revista-nos com a Tua misericórdia, com a Tua graça, Deus, com a Tua sabedoria, para que cada dia mais pessoas e pessoas sejam tocadas pelo Teu amor, através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Ô, Glória. Ai, tá até um calorão. E a live não acaba. Não acaba. 9h14. Gente, olha aí, ó. O Instagram diz que é 1 hora. Jesus diz que é o tempo que ele quer. Amém. É isso aí, Amém. Deus Minhas manda. lindas, obrigada pela participação de cada uma de vocês aqui. Amanhã a nossa live será às 8 da manhã. Para quem não puder estar presente, a live vai ficar salva, tá? Mas se você conseguir estar presente, faça uma força para poder participar, porque amanhã a palavra também vai ser linda. Eu vou trazer a Cris, que é uma convidada especial, que foi uma das mulheres usadas para minha evangelização. Eu tenho uma honra muito grande pela vida dela, sabe? Aprendi e aprendo muito com ela. Então a palavra amanhã vai ser sensacional também. Quinta-feira temos a nossa última live às 8 horas da noite. Nós vamos fazer um encerramento lindo. A Vanessa vai estar cantando louvor, a gente vai trazer uma palavra, vai ser uma coisa linda demais. Então, se eu fosse você, não perderia. Já anota aí para você não ficar de fora, tá bom? E Dai, obrigada. Imagina, Obrigada, amor. Tamara. Eu que agradeço. Te amo. Te amo, tá? Fique com Deus, amadas. Beijão. Beijo, gente. Tchau.